nosso sarau literário Encontros Poéticos da Maturidade, organizado por mim, acadêmica Andréia da Silva Fraga. Olá, meu nome é Clério José Borges, eu sou presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes Poetas Trovadores, a CLAP-CTC. Nós estamos aqui com o Marcos Bubac. Marcos Bubac está aqui com a máscara, né? A máscara, nós estamos em plena pandemia, eu estou falando, depois eu vou botar a máscara, ele vai tirar a máscara para se apresentar também para vocês. Nós estamos aqui abordando os assuntos relativos à cultura capixaba, a cultura no Estado do Espírito Santo. Marcos Bubac, como é que você vê a cultura no nosso Estado do Espírito Santo? Bom, eu vejo vários grupos, né? Tanto aqui da Grande Vitória quanto o CTC, próprio a Academia Capixaba aqui de Letras e Artes Poetas Trovadores, entre outros grupos aqui na Grande Vitória, no interior, que buscam fazer esse movimento cultural, né, de propagação da cultura, de propagação da literatura com jovens nas escolas. É muito interessante. Eu acho até que essa é uma das grandes motivações que me fazem continuar também nesse processo de buscar e divulgar a nossa cultura, a nossa municipalidade e incentivar os jovens escritores a se dedicarem mais à leitura, à escrita, para que surjam cada vez mais leitores e escritores, pessoas que contagiem as próximas gerações. O Marcos Bubac é um grande parceiro nosso, né? Ele é presidente da Academia Cariaciquense de Letras, né? E eu gostaria que ele falasse sobre essa parceria também com a nossa CLAP-CTC, porque ele no Congresso, 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores, ele está participando não só com o lançamento de livro Os Mistérios do Casarão de Carapebus, como também ele está se apresentando como poeta no sarau literário nosso, Encontros Poéticos da Maturidade. Bubac, como é que é essa parceria das academias? Como é que você vê a Academia Cariaciquense de Letras e a Academia Capixaba de Letras e Artes Poetas Trovadores? Bom, ao meu ver, quanto mais nós juntamos forças para propagar a cultura, propagar a literatura, é mais vantagem para a população, para a sociedade. E essa nossa parceria, né, Clério, não vem de 2 meses ou 2 anos, a gente se conhece há mais de 10 anos e tenho orgulho de falar que os trabalhos que eu via Clério divulgando, desenvolvendo há 10, 12 anos atrás, serviram de motivação para eu criar também um projeto, Semente Literária, que já está editando a 11ª edição de antologias com obras de escritores renomados de academias e obras também de escritores, de alunos de escolas. Então a gente conseguiu fazer com que muitos textos fossem desgavetados e revelar muitos escritores. E a gente acaba se deparando com alunos iniciantes que têm seu texto publicado e ficam muito felizes com isso, e senhores que vem escrevendo desde a sua mocidade, mas através do nosso projeto conseguiram essa publicação. Então é uma satisfação ter essa parceria que a gente vem fazendo há anos, e onde tiver pessoas ligadas à cultura, ligadas à promoção da literatura, da arte, a Academia Cariaciquense de Letras sempre vai estar perto, se sensibilizando e fazendo parcerias. Esse aqui é nosso livro, né, Clério? Como a gente estava abordando aqui agorinha, o livro histórico da Academia Cariaciquense de Letras. Falarei nesse 18º Congresso de Poetas Trovadores do livro Casarão, Os Mistérios do Casarão em Carapebus e a Fuga de Berlim, e declamarei no sarau poético algumas obras do meu atual livro de poesia, Pavoresia. E o pessoal que quiser saber um pouco mais da Academia Cariaciquense de Letras ou procurar minhas obras, pode me encontrar no site www.sementeliteraria.com.br, no Facebook Marcos Bubac, ou através do e-mail marcosbubac@yahoo.com.br. Ô Bubac, me fala assim, você usou uma expressão pavoresias. Pavoresia. Qual essa palavra é uma construção que você fez ou ela existe no dicionário, ou uma criação sua para essa publicação? Bom, na verdade, realmente é uma junção de 2 palavras, né? Pavor e poesia. Antes de surgir a ideia de publicação desse livro, eu escrevia minhas obras fúnebres, alguns textos féretros, e o pessoal acabava associando ao pavor aquelas poesias. Dá-se então, né, surge dessa forma então o nome Pavoresia, né? Esse texto é construído, eu gosto muito dos escritores Cruz e Souza e Augusto dos Anjos, que buscavam uma face
meio que mórbida da poesia, né? Ele não falava somente de amor, somente de flores, de namorados, de fins felizes. Esses escritores, entre outros, buscavam falar da face verdadeira da vida, né? Que às vezes não são só flores. Falava da tristeza, do inferno, dos vermes, da morte, do sangue, da hecatombe, do cemitério, do sangue. Então eu busquei reunir alguns textos meus com essa temática e consegui, através da Léo de Blanc, a publicação do meu 8º livro, Pavoresia. Tá bom. Bubaque, obrigado então você por essa participação aqui no nosso, nós estamos aqui, na verdade, no nosso espaço cultural da CLAP CTC, aqui na Rua dos Pombos, número 2, no 2º andar, aqui o nosso espaço cultural da CLAP CTC, recebendo a visita hoje aqui do nosso acadêmico, presidente da Academia de Cariacica, Marcos Bubaque. É uma honra tê-lo aqui conosco, Bubaque. E agora eu me despeço de você e peço para você se despedir do pessoal aí. Bom, agradeço a todos, agradeço o convite do presidente Clério, né? Meu nome é Cristal Fraga Borges e eu vim aqui ler o texto do meu pai nesse livro aqui da antologia, que está na página 76. O escritor que colecionava trovas. Desde pequeno, tinha o costume de acompanhar meus pais nos eventos culturais do antigo CTC, Clube dos Trovadores Capixabas. Ao ser convidado para ingressar na placa de CTC, pediram-me que escolhesse um patrono. Foi aí que lembrei do mestre Guilherme Santos Neves, que, como pesquisador capixaba, colecionava trovas, publicando em 1949 a obra do Cancioneiro Capixaba de Trovas Populares. Minhas sinceras homenagens ao mestre Guilherme, que tive o prazer de conhecer junto com meu pai, Clério José Borges, na década de 80. Saúde e paz, mestre Guilherme. E agora eu vou ler a trova do meu avô, Clério José Borges, que está na página 77. Nesta casa tão singela, onde mora um trovador, a mulher que manda nela, porém nos dois manda o amor. Obrigada a todos. Sou a professora Renata Barcelos, presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes, Núcleo, Rio de Janeiro. Hoje a temática são as culturas indígenas, a relevância dos povos das diferentes etnias, o genocídio, o etnocídio ao longo da história, desde 1500. Quantos deles foram dizimados ao longo da história? Qual é a orientação transmitida ao longo da nossa formação acadêmica nas aulas de literatura e história? A Constituição de 1988 orienta e protege os direitos desses povos, a sua cultura, as suas culturas, tradições e as suas terras. Mas a população, a sociedade brasileira, sabem quem são e cumprem a lei? Uma questão a ser pensada. Dia 19 de abril é uma data estabelecida, não é comemorativa, é dia de luta e resistência. Precisamos nos conscientizar de toda a dizimação provocada desde que o Brasil foi invadido. Foi descoberto? Foi invadido. Nassau de Souza já nos diz isso. Dentre outros estudiosos, inclusive estudiosos indígenas. Ailton Krenak é um deles. Urge pensarmos as suas culturas. Em
em 1996, a lei estabelecia que nós trouxéssemos para a sala de aula, incluísse nos currículos as literaturas africanas, afro-brasileiras, e depois a lei, no caso 10.639 de 2003, contemplava só as de raízes afro-brasileiras, as literaturas africanas, e depois a lei foi alterada e foi incluída, então, que se as escolas, as instituições públicas e privadas de ensino básico incluíssem as culturas indígenas também, as suas histórias e cultura dos povos, não só africanos, como indígenas. A lei é 11.465 de 2008. Esta lei, ela entrou de fato em vigor. Até que ponto as instituições públicas e privadas de fato desempenham, criam, elaboram projetos cujo objeto de estudo sejam os povos africanos e indígenas, para nós pensarmos e repensarmos e reformularmos toda a nossa prática pedagógica. O que nós orientamos nas aulas de literatura, sobretudo na parte da escola literária do romantismo, José de Alencar, Machado de Assis, quando traz o índio através dos personagens Iracema, Peri, Ubirajara, dentre outros. Nós temos uma visão distorcida, equivocada, romantizada dos povos indígenas. E quais são as percepções dentro das aulas de literatura? Um ensino, um material didático disponibilizado urge ser revisto. As formações de licenciatura, idem. Os povos indígenas estão sendo dizimados cada vez mais desde 1500. A guerra nunca acabou. Eles vivem em luta e resistindo às invasões de madeireiros, seringueiros, dentre outros e outros. A demarcação de terras, que tanto está em discussão, é garantido por lei o território deles. Eles, dentro do território brasileiro todo, são 305 etnias hoje. E nós vamos ter 274 línguas apenas. Quantas línguas, quantas etnias, povos e índios nós tínhamos em torno de 1500, quando foi descoberto? Eram mais de 3 milhões de indígenas. 2 milhões viviam no litoral e 1 milhão no interior. Hoje, segundo o IBGE, o último censo de 2010, nós só temos 896 indígenas. O genocídio cada vez mais presente. 14% de ocupação do território nacional. E desse percentual, 40% dos indígenas habitam os centros urbanos, dentre São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras regiões. Hoje nós temos, que é garantido por lei na Constituição, um ensino, a educação aos povos indígenas, a educação bilíngue, multilíngue, multicultural. Nós temos 57.706 povos, desses povos indígenas, nos bancos de educação superior
Muitos já chegaram ao doutorado nas diversas áreas. São sociólogos, antropólogos, historiadores e estão documentando e trazendo suas histórias para manter viva a história de seu povo, a sua etnia. Precisamos pensar, urge reflexão. Enquanto academia, enquanto representante do núcleo do Rio de Janeiro, é preciso trazermos essa discussão, trazermos a literatura indígena, trazermos entrevistas debatendo suas diversas temáticas, demarcações de terras, apropriação, etnia, genocídio, dentre outras e outras questões, o estupro das mulheres indígenas. 1 a cada 3 mulheres indígenas ao longo da vida é estuprada. Então vejam só, há muito que se pensar, há muito que se discutir e, mais ainda, conscientizar a nossa sociedade brasileira. Fica aqui a reflexão. Beleza, coisa de Deus, é coisa do coração. Mas, porém, nos olhos teus, é nota de uma canção. Ela nasce no infinito e também no coração. E em cada olhar que eu fito, a beleza é emoção. Eu me chamo Gilson Gomes Filho, sou advogado, eu sou acadêmico, correspondente, eu tive o prazer de ser homenageado com uma comenda na nossa academia pelo nosso grande presidente e amigo Clério Borges, por eu ter feito a primeira biblioteca, né, em Laranja da Terra, e eu sempre acredito que é pela leitura, pela cultura, pelo conhecimento que as pessoas crescem, que as pessoas evoluem, que as pessoas criam um senso crítico e podem, né, conseguir se libertar para lutar por aquilo que elas acreditam. Eu fui presidente da Câmara Municipal e tive essa honra de fazer essa criação. Meu e-mail é gilsongomesjr@gmail.com e é um prazer, assim, sabe, um prazer de verdade estar participando do nosso 18º Congresso. E aí eu queria fazer aqui a leitura de 2 poemas que eu fiz, tá? Com muita humildade eu fiz esses poemas e queria dividir com vocês. O primeiro, ele se chama Fez Parte. É o seguinte: eu já fiz várias coisas das quais me arrependo, mas não carrego culpa como sentimento. Aliás, penso que faz parte do meu amadurecimento. Vejo que esse momento de reflexão
é um processo natural de evolução. Por qual motivo eu me julgaria por coisas que eu fiz e agora não faria? Crescer é um processo que deve ser acompanhado de amadurecer. Perfeito não sou, não fui e não pretendo ser. Quantas vezes me precipitei ou julguei? E aquela besteira que falei? Não foram poucas as vezes que errei. É motivo de se comemorar a oportunidade de recomeçar. Uma vez ouvi falar, viver a vida é superar. Aquele erro do passado que ficou para trás, hoje já não me pertence mais. E o segundo poema é em homenagem à minha avó. Ela não está mais aqui entre nós, e eu acho que todo mundo tem um carinho de avó, tem um momento com a sua avó, que pode se identificar um pouquinho nesse poema. Um poema muito carinhoso, aliás. Ele se chama Sobre Amor de Vó. A sua partida me deixou uma ferida. Preciso me encorajar, criar forças para recomeçar. Como tenho lembrança do meu tempo de criança, machuca muito a partida de quem me preparou para a vida. Como era gostoso chegar sem avisar para o almoço, deitar no sofá só para te ouvir falar. Eram tantas histórias detalhadas em sua memória, a sua doçura de falar, seu jeito tão peculiar. Na sua vida sofrida, sem nem perceber, me fez entender como é viver. Muito obrigado, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. O nosso encontro poético, o encontro literário, encontro da maturidade, hoje é com o ilustre acadêmico, presidente da Academia de Letras de Vila Velha, Horácio Xavier. Horácio, conta como é essa experiência sua de presidir uma Academia de Letras e poder levar a poesia, divulgar a literatura, a poesia. Como é essa experiência sua, pessoal? Bom, estar presidente da Academia de Letras é gratificante, é muito gratificante porque me possibilitou e me possibilita ter contato com os vários escritores e artistas e fazedores de cultura do município, do estado e de outros lugares também, né, do país e até de fora. Além disso, eu sou muito apaixonado por poesia, eu sou muito apaixonado por literatura, e estar à frente da academia possibilita que a gente alcance várias pessoas e vários locais, né? A Academia de Letras de Vila Velha promove um sarau literário mensal, promove um outro sarau litero-musical mensal também, esse fora da academia. E aí você tem a possibilidade de mostrar o seu trabalho, de confraternizar com os outros escritores, de criar oportunidades para que se fale em cultura, que se fale em literatura, porque a literatura, o livro é muito importante, né, para a vida da gente, para que a gente possa sonhar, para que a gente possa ambicionar, evoluir e construir vidas melhores e uma sociedade melhor, mais igualitária e mais humana, né, fazendo com que todo mundo se sinta igual mesmo. Então, estar à frente da academia me possibilita essas várias oportunidades, inclusive a nível escolar também, porque a gente tem um trabalho junto às escolas da rede municipal, a gente tem um projeto que chama Visita de Escritor, em que o escritor vai às escolas e os alunos estudam o trabalho daquele escritor, a literatura que ele faz, e fazem sarau, e conversam com o escritor. Então, é a possibilidade de mostrar aos adolescentes e às crianças que a literatura é importante, e que ela é importante para a vida da gente, porque a vida não é só você acordar, trabalhar, voltar para casa e dormir. A vida é muito mais do que isso, né? É você querer viver em harmonia com a natureza, com as outras pessoas e com o planeta no geral. Estamos aqui, sou Valcema Rodrigues da Costa, no Sarau Literário para Maturidade, Poéticos, né, para Maturidade. Estamos participando aqui na Barra do Jucu,
que é um recanto maravilhoso, cultural, poético, folclórico do Estado do Espírito Santo. Estamos com o nosso presidente Horácio, nosso vice-presidente Neises, que daqui um pouco vai falar. Eu adorei os poemas de Horácio, queria que ele nos contasse onde ele nasceu, como foi que ele se inspirou, quando que surgiu essa necessidade poética de passar os sentimentos. Ele é um dizedor de sentimentos. Conta para nós, Horácio, por favor. Bem, eu sou natural de Nova Venécia, nasci em 1963, façam as contas da idade. E o encontro com a poesia, para mim, aconteceu no antigo segunda série primária, né? Quando a professora apresentou um poema para a gente estudar, escrever e copiar esse poema. E eu me encantei com o som que as palavras faziam, né? Com a rima, com a rima fonética também, não só a rima gramatical, mas a rima fonética. E aquilo foi me encantando cada vez mais. A partir daí, eu comecei a escrever, no início mais redações, aí me interessei mais por poesia mesmo, comecei a ler alguns escritores, alguns poetas, e aí comecei a escrever poesia. E a partir daí, não parei mais. Estou aqui hoje e poesia para mim é fundamental. Assim. Se eu não escrever, parece que falta o ar, parece que eu vou morrer. Então tem que escrever, às vezes fico tempo sem escrever também, já fiquei semanas, meses sem escrever, depende muito de como você está, né? Mas a poesia sempre está presente, está partícipe da minha vida, é a forma que eu tenho de colocar o sentimento para fora, de vivenciar algumas situações que até podem não ser minhas, mas que você toma conhecimento e acaba absorvendo, e aí se aposta daquele sentimento e coloca ele para frente. Como disse a Valsema, eu gosto de dizer que eu sou um dizedor de sentimento, que eu acho que o meu papel é esse mesmo, é expressar em palavras, em poesia, o sentimento que fica borbulhando dentro de mim. E me faz muito bem, eu gosto muito, sou poeta mesmo. Eu sou Valsema Rodrigues. Hoje eu venho aqui porque eu tenho uma espécie de dever de sonhar e sonhar sempre, pois não sendo apenas uma espectadora de mim mesma, eu tenho que fazer para vocês o melhor espetáculo que posso. Assim me construo a ouro e sedas, invento palcos e cenários para viver o meu sonho entre luzes brandas e músicas invisíveis, porque sonhar é importante para manter a vida, pelo menos por alguns instantes. Eu tentei prender o meu sonho numa estranha gaiola que não era de ouro. Você surgiu e libertou todas as angústias e males. E eu corri desesperada, tentando alcançar a estrela d'alva. Porque sonhar é importante para manter a vida, pelo menos por alguns instantes. Porque viver é acordar palavras. Se é perdida a palavra, perde-se o sonho. O poeta vive aprisionando as palavras em sua alma. Mas as palavras possuem asas e precisamos voar com elas. Há um rio de palavras correndo em minha alma, lento e silencioso. E as palavras esperam aflitas, quietas e querem ser acordadas. E quando acordada, acende-se uma chama de esperança. É como se fosse uma ave entoando um hino à liberdade ao pé da aurora. Deus me deu o dom da palavra, por que calar a boca e me envolver no silêncio? Por quê? Tudo se acaba ou tudo se refaz na magia de um poema. Só não se acaba o que se pode dizer e não se diz. Só não se acaba o que se pode dizer e não se diz. Não conseguiram gradear meus pensamentos, nem a emoção, a poesia e o sentimento. Quebrei as grades daquele apartamento. Não tranquei a vida, sou feliz, tenho ação. Rompi barreiras, arrebentei algemas, luto por meus direitos sem preconceito. Soltei meus versos, gritei protestos, deixei fluir a minha inspiração. Sinto o galope livre do meu pensamento, que voa esplêndido pelo espaço cósmico sideral, tentando transmitir a tanta gente esta difícil liberdade universal. Sou forte, tenho garra, muito gente, por condição sou mulher liberdade. E ela está assim dentro de mim, forte, pura, plena e pregnada. Eu hei de clamar sempre, com muita vibração, desta desenvolta liberdade que nasce livre, sem fronteiras, dentro do meu alado coração.
Se eu fosse gaivota e pudesse voar, eu levaria você comigo para sonhar e cantar. Cantar esta liberdade que em meu peito implode e arde. E procurar com muito carinho, por todo o espaço cósmico sideral, esta tão falada e difícil paz universal. Ah, se eu fosse realmente uma gaivota e pudesse voar, eu levaria você comigo para tentar a fraternidade aumentar. Quem sabe os homens, se amando mais, acabaríamos de vez com as injustiças sociais. Os chefes, patrões, empregados, todos juntos lado a lado, gente trabalhando com gente, pulsando no seu coração. Quem sabe acabaríamos de vez com a famosa solidão e não haveria por aí tanta tristeza, tanta criança chorando, sem lar, sem escolas e sem pão. Ah, se eu fosse realmente uma gaivota e pudesse voar, eu levaria os poetas, os trovadores, os declamadores, com as suas mensagens de amor, de paz, de liberdade, a cada cantinho do nosso país. Isso seria como um pequeno ruído nesse silêncio absurdo e mórbido em que vivem certas consciências humanas. E este, por certo, seria o meu grito de liberdade e de vitória. Mas, infelizmente, eu não sou uma gaivota, eu não posso voar, mas eu sou mulher, posso e tenho, pelo menos, o direito de sonhar. Este evento foi aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura da Serra, Fundo Municipal de Cultura, Prefeitura da Serra, Ministério do Turismo e Secretaria de Cultura do Governo Federal e Lei Aldir Blanc.